você. Atualmente, em todas as minhas consultas, eu também abordo a espiritualidade. E por quê? Porque as pesquisas elas mostram que a espiritualidade, que dentro da ciência nos fala sobre um propósito de vida, nos fala sobre a conexão com algo maior, a nossa conexão íntima, nos fala sobre altruísmo, ou seja, ajudar o outro sem esperar nada em troca. A gente fala sobre perdão. Tudo isso é importante quando falamos em saúde. As pesquisas mostram que quanto mais espiritual a pessoa é, mais ela cuida do seu corpo, mais ela respeita o seu corpo. As pesquisas mostram que a pessoa, quando é espiritualizada, até mesmo religiosa, ela tem a tendência a aceitar melhor a doença, o problema e a tendência a buscar soluções de uma maneira menos agressiva para si própria, menos debilitante emocionalmente. Mas aí vem a grande questão que eu tenho para falar para você. Quando eu te perguntei quem é Deus, é provavelmente uma pergunta difícil a se responder. Porque na verdade a gente não pode definir Deus, a gente não pode caracterizar Deus. Qualquer conhecimento que a gente tenha é puramente mental, muitas vezes cultural, ou você ainda não percebeu que as pessoas que nascem na Índia, por exemplo, têm milhares de deuses. Existem algumas culturas que a vaca, ela é idealizada como um deus. A gente tem diversas religiões que se demonstram, né, aí com conceitos de vários deuses. Então a tendência é que a gente, quando a gente nasce numa família e a gente tem um ciclo familiar numa determinada religião, que a gente também pertence a ela, né? Então tudo que a gente sabe basicamente de Deus é conhecimento cultural e conhecimento muitas vezes mental. Mas a grande questão que eu te ponho aqui é: será que você realmente vivencia a Deus? Porque se a gente não tem como explicar, a gente não tem como alcançá-lo, a gente só tem como vivenciá-lo e dissolver-se nele, se entregar a ele. E eu vejo uma dificuldade em 99,99% das pessoas a isso. Por quê, pessoal? Porque quando a gente vivencia Deus, a gente vivencia a sua misericórdia, o seu amor incondicional, a gente vivencia o perdão incondicional, a gente vivencia alegria, respeito e tudo que há de bom nesse mundo. Só que a verdade é que a gente, quando olha para o mundo, só vê medo, dor e sofrimento. E eu hoje acredito que os altos e baixos da humanidade sejam realmente porque eles não entenderam e não vivenciam a essência divina. A gente fala hoje, está muito na moda, eu amo o universo, eu amo a natureza, mas eu odeio meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe, eu tenho asco do meu professor ou do meu colega de trabalho. A gente não consegue vivenciar a essência do todo, do divino. Então hoje eu quero, na verdade, que você faça uma reflexão. Quando é que você vivencia Deus? Eu já recebi respostas dos meus pacientes, por exemplo, que falaram assim para mim: você não vivenciou Deus quando seu filho nasceu? E eu posso dizer para você que é fácil vivenciar a Deus em momentos de alegria plena. Difícil é vivenciar a Deus diariamente, inclusive nos desafios que a vida nos impõe. Vivenciar a Deus é amar tudo que está ao seu lado. O próprio Jesus disse: amar ao outro como a ti mesmo. Amar ao outro significa que é fácil amar quem nos ama. Difícil é amar quem muitas vezes nos apedreja.
É difícil amar quem nos machuca, mas é possível. Então, vivenciar a Deus, eu acredito muito que está em vislumbrar amor incondicional, perdão, misericórdia, alegria, o tempo todo. Seja lá com quem for, seja lá em que momento for. Então, eu acredito que quando a gente vivencia Deus, não existe medo, não existe dúvida, não existe nada que vá ao contrário dentro desses princípios. Ou seja, se eu tenho medo de sair de casa porque eu vejo que o mundo está altamente agressivo e que eu posso morrer na esquina, muitas vezes eu não consigo enxergar nesse mundo o poder de Deus. O poder amoroso, alegre e muitas vezes, aliás, o tempo todo incondicional. Se você quer algo que esclareça isso, na própria Bíblia está: 7 cairão à sua direita, acho que é alguma coisa assim, 10 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e nada lhe acontecerá. Será que a gente consegue vivenciar realmente essas palavras? É óbvio que no mundo tem dor, tem sofrimento, mas eu sei que isso não é de Deus. Por quê? Porque nós temos livre arbítrio. E quando a gente se afasta desses princípios de amor, de perdão, de altruísmo, nós entramos na raiva, no medo, no desespero, na angústia, na dúvida. Então reflita sobre isso. O quanto nós verdadeiramente vivenciamos a Deus, seja lá a crença que você tiver. Acredito eu que todas as crenças sejam bem-vindas quando tem como princípio tudo isso que a gente conversou aqui. Eu espero que eu tenha conseguido me expressar de uma maneira que você tenha entendido. Muitas vezes é confuso falar sobre isso e não há ciência que eu possa aqui estudar e anotar para que eu possa te dizer. Mas eu posso ter certeza que, eu tenho certeza que, quanto mais vivenciamos a Deus, menos sofrimento teremos. Um grande beijo e até a próxima.